É verdade que o narcisista está no oposto do codependente? O que vocês acham? Vocês acham que o narcisista é o oposto do codependente? Não. O narcisista e o codependente são a mesma raiz. Eles têm a mesma raiz do abandono, dos traumas na infância. Quando se navega muito na internet, a gente ouve muito que o narcisista é aquele terrível que está se relacionando com a pessoa que é empática, que tem empatia demais. E essa dicotomia me preocupa muito, essa dicotomia criada de achar que tudo é dual, que tudo tem que ser dois, ou é ódio e amor, é sol e é dia, é amor e ódio. E isso gera muitas pessoas não entenderem que quem se relaciona com narcisista, ele é codependente emocionalmente. Igual a gente falou nos slides anteriores, nós estamos falando várias coisas para vocês entenderem. Então, essas pessoas, tanto o narcisista como a pessoa que tem codependência emocional, eles vieram de família disfuncional, eles vieram de família que tem infância perdida, eles vieram de abusos emocionais, físicos, sexuais e comportamentais. Eles têm uma orfandade, ele tem abandono e eles têm rejeição. A codependência emocional, essa dicotomia, primeiro a gente tem que entender que essa história de dicotomia é quando se divide as coisas em duas fases. A gente divide o antônimo e o sinônimo. Então a gente está dividindo. A questão da dicotomia realmente não me parece adequado dizer que o narcisista estaria numa extremidade e o codependente na outra. Na verdade, os dois estão na mesma face. Mas antes de entender isso melhor, cabe perguntar por que as pessoas têm uma tendência demais de caracterizar os opostos. Porque as pessoas, elas têm uma tendência de entender que, por exemplo, a gente tem duas mãos, a gente tem duas orelhas, a gente tem duas pernas, e com isso, nós temos o macho e a fêmea, nós temos o frio e o calor, nós temos a tendência sempre de achar que nós temos que ter o oposto e o direito. Então essa tendência é uma tendência neurocientífica, é uma tendência da neurociência, da neurociência, dessa formação da neurociência, que de simplificar as coisas. Assim, a gente tende a padronizar, a simplificar, até mesmo a questão de economia e sobrevivência. Então, deixa eu aumentar aqui para me ler esse slide 17, que eu não estou conseguindo ler nada. Tá muito pequenininha a letra. Rapidinho aqui, vamos aumentar para eu ler o slide 17. Então, vou me explicar pela neurociência. Se você parar e pensar, lá no passado, nós tivemos que decidir muitas coisas rapidamente para a gente poder chegar à conclusão do que seria a nossa vida. O homem na caverna, ele tinha que sair e caçar e ele não tinha tempo para pensar, então era luta e fuga. Aí muito da terapia comportamental se baseou na luta e a fuga. Então a gente tem o nosso cérebro trino, vocês sabem que o nosso cérebro é trino, né? E o nosso cérebro sendo trino, o reptiliano, o límbico e o neocórtex, antigamente não existia ainda esse cérebro tão evoluído e o cérebro começou a existir, depois o homem se tornou bípedes, né? Que ele levantou e andou em cima das pernas. E com isso, essa evolução, hoje a gente está vivendo o neocórtex, o novo cérebro, o novo córtex, novo cérebro não, o novo córtex. E esse novo córtex é aquele que faz com que a gente possa refletir, porque aqui no neocórtex está a reflexão, está a avaliação, a resolução de problemas, tá a inteligência preditiva. Com isso, nós não temos mais que viver nesse modo de sobrevivência, de opostos, de ódio e amor, de branco e preto. Então, a gente tem que entender que essa evolução dos seres humanos fizeram com que a gente parasse com essa questão dual. Então, essa visão dualista, essa visão é muito falsa, porque quem se relaciona com narcisista é parecido com narcisista, pisa no calo de uma pessoa que tem codependência emocional. A pessoa que tem codependência emocional também, quando ela enxerga o narcisista, ela se apaixona pelo narcisista porque o narcisista valoriza muito ela e faz ela se sentir muito bem. Então ela tinha uma carência afetiva dentro dela. E quando essa dualidade é confrontada, aparecem as questões. A primeira visão, que o narcisista é o vilão e o codependente é a vítima, deixa claro que nós não estamos falando uma realidade. Todas as pessoas que se relacionam com o narcisista, elas têm fragilidades emocionais, por isso que ela se encantou pelo narcisista.
E esse codependente emocional, ele também tem hora que ele se comporta como abusivo. Ele também tem hora que ele tem explosões de raiva. Ele também tem hora que tem crises de ciúmes, porque ele é extremamente carente. Então ele se deixou levar para aquela sedução do narcisista e depois o que aconteceu? Ele não deu conta, porque o narcisista não banca aquilo. E aí ele fica dependente daquele afeto que o narcisista queria passar para ele, porque o narcisista não tem tanta empatia. Mas o codependente emocional tem as fragilidades emocionais, mas nessa hora a gente tem que lembrar que nem o narcisista, nem o codependente emocional são tão responsáveis, porque eles têm que fazer terapia para poder se ver. Esse processo de terapia que vai fazer eles se enxergarem. E cada pessoa, ela é responsável pelas suas próprias questões. O codependente emocional, ele atua também de uma forma muito agressiva quando ele não se coloca com o papel de ter recebido as questões dele. Por isso, essa classificação de vítima é muito falsa, porque o narcisista, ele também se sente vítima. A questão, então, o narcisista não é o mauzão e o codependente é o bonzão. São dois seres humanos que estão se relacionando pelas suas fragilidades emocionais. E aí, eu já vi muita gente chamando narcisista, eu não tô falando de transtorno de personalidade narcisista, eu tô falando de traço narcisista. Eu não tô falando no que tá no DSM-5, eu não tô falando do que tá no DSM-5 ali em cima, eu tô falando de traço narcisista. E aí, o codependente emocional, ele tem um bom coração, é gente boa, confiável e não faz mal. Não, ela é uma pessoa, ele é uma pessoa frágil também. Então, o codependente emocional, ele não é essa coisa maravilhosa que todo mundo pensa, porque os dois trouxeram fragilidade da infância. Então, a terceira dualidade é pensar que o narcisista, ele é uma pessoa que ele não tem o sofrimento, ele tem também o sofrimento. Só que como ele tem ausência de empatia, ele busca muito pouco a terapia. E o codependente busca mais para entender por que se relacionou com... Ele busca mais para entender por que se relacionou com a pessoa que é narcisista. E não é para resolver ele. Então o narcisista seria o falso na relação, porque ele faz uma série de truques para conquistar o outro e depois mostra a face verdadeira. Mas o codependente também não é tão honesto, tão sincero, porque ele gosta dessa sedução toda do narcisista. Então, se você pensa que se você pensa assim, é porque não conhece a codependência no nível mais profundo. É verdade que essa codependência também mostra algo que não é ele no início, porque ele se mostra confiante, ele se mostra todo seguro de si e ele tem dependência desse relacionamento do narcisista. Um tempo depois que o narcisista já conquistou a pessoa que tem dependência emocional, a pessoa que tem codependência emocional vai mostrar toda a fragilidade, toda a dependência, toda a carência e todo o cuidado que ele não tem com ele. E isso impacta fortemente a relação que muitas vezes o parceiro se sente enganado pelos dois. Então, o codependente como o narcisista, todos os dois estão num relacionamento que é extremamente falso. É um relacionamento que não é verdadeiro. A quarta dualidade é aquela ideia que o narcisista é o tomador do codependente e o codependente é o doador em gênero, número e grau. O codependente sabe que ele tem que dar para poder receber. E o narcisista sabe que o codependente vai dar para ele, vai dar muito afeto, muito amor, e com isso a gente vai estar simplesmente mostrando uma situação extremamente problemática e uma situação exatamente da dependência química. O codependente quer ser admirado e amado. Então isso não é generosidade. Na verdade, quando ele se doa muito porque ele quer ser amado e adorado. Uma quinta dualidade, que eu separei algumas dualidades. Uma quinta dualidade é esse rótulo que a gente coloca para estabelecer que as relações são um maravilhoso e o outro extremamente perdido. Tem um livro do Flávio Jacovadi que fala, eu não lembro o nome do livro, do Flávio Jacovadi, mas ele fala o generoso e o egoísta. O generoso é o codependente, o egoísta é o narcisista. O livro do Flávio Jacovadi, eu vou mandar a foto para vocês aqui, do livro do Flávio Jacovadi, eu não lembro,
o nome do livro do Flávio Jacovati, mas vocês procuram na internet que fala o nome do livro, que é o nome que ele fala do amor generoso, do amor egoísta e do amor realista. E ele explica essas relações. É um livro azul, com a capa azul. Porque eu não estou lembrado o nome do livro. Então, nós temos essas características que eu falei que é importante você ter uma noção que quando duas pessoas se relacionam, cada uma chega com 50%. Ninguém chega com 100 e outro com 0. Cada um chega com 50%. E essas pessoas, você tem que aprender a tirar dessas relações algo para você crescer emocionalmente. Então, se você já teve uma relação que você relacionou com a pessoa que é abusiva, que é exploradora, que não tem generosidade para você, tenta entender que você foi esperando alguma coisa. Aí você tá vendo a sua parcela de responsabilidade. A sexta dualidade é uma propaganda extremamente enganosa que só o narcisista é o mauzão e o codependente é o maravilhoso. Isso é um grande engano. Isso não é realidade. Isso é um grande engano. Então, aliás, recentemente, essa categoria de dizer que as pessoas, o 100% narcisista, vai buscar o bonzinho para se relacionar. O bonzinho também está tendo alguma vantagem com o narcisista. O que eu quero dizer é que, dependendo do momento, o codependente pode agir também pensando nele, também pensando em levar vantagem nessa relação. Porque como ele não tem autoestima, o codependente, o que acontece? Chega aquele narcisista, bota ele pra cima e cria uma dependência nele. Então, eu gostaria que vocês parassem e pensassem nisso. E como eu tô fazendo uma livezinha aqui, se torne membro do canal de YouTube, aí você vai ter acesso a essas lives exclusivas. Vai lá direto no canal de YouTube. E se você tem interesse, vai lá no site Instituto Cássia Rodrigues. Você vai ter todas as informações lá no site Instituto Cássia Rodrigues. Tchau, beijo.